Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Ouvintes preciosos, eu já li alguma coisa sobre o mal que causa uma água impura, cheia de vermes, de impurezas.
muitos males são contraídos através da água que a pessoa bebe, a criança toma. Águas que não são devidamente tratadas e que são colhidas, tiradas de depósitos nos quais sobrevivem bactérias que são portadoras de males para o corpo humano. É uma tristeza analisar isto. Aconselha-se até mesmo quem não tem outros recursos, ferver a água bem fervida, filtrá-la, antes de dar para a criança, em certos casos até mesmo antes do adulto tomar. A maneira que ela é conduzida, depositada em casa, tudo isto previne males que podem ser contraídos através da água. É um líquido precioso, indispensável na vida humana, no corpo humano e na vida humana, no lar. A água é indispensável, mas por ser indispensável, necessária, não devemos tomar qualquer tipo de água, simplesmente porque necessitamos dela. Tudo que se vê no natural deve-se pensar naquilo no sentido espiritual. Não há coisa mais necessária para o mundo do que o Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a salvação de todos que creem. Jesus se comparou como a água. Com isso Ele estava dizendo que Ele é o Espírito Santo. Porque Ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. E a mesma Bíblia diz que aquele que crê em mim, disse Jesus, rios de águas vivas correrão de seu ventre. Isto falando do Espírito Santo. Então, vamos pensar no Evangelho como água, tão necessário quanto a água. O apóstolo Paulo, falando na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, depois de incentivar a pessoa a entrar no Santíssimo Lugar, ter ousadia para penetrar mesmo no santuário pelo sangue de Jesus, ele diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Então, continuemos pensando no Evangelho, na Palavra de Deus, na sã doutrina como água. Mas que tal? Há de fato mesmo uma necessidade muito grande do Evangelho, como há necessidade da água na vida humana. Mas teria possibilidade do Evangelho ser mesclado, ser falsificado, ser portador de bactérias que viriam causar dano à nossa vida espiritual e nos conduzir à perdição, à morte eterna? Sim, perfeitamente. Paulo falou que o Evangelho que ele anunciou
era o evangelho absoluto. E que outro evangelho que aparecesse seria anátema. Portanto, não pode haver evangelho segundo outro fulano de tal, outro ciclano de tal, porque tudo isso é anátema. E anátema quer dizer excomunhão e abominação. Quer dizer uma água que não é limpa, mas é uma água que porta engano, porta mentira religiosa, falsas doutrinas, e que não causam outra coisa senão perdição. Mas nesse instante nós vamos formular uma pergunta. Porventura, existe alguém que gostaria de um evangelho desta natureza? Deixaria o verdadeiro evangelho, o verdadeiro oásis do amor, a água limpa, cristalina, para preferir um evangelho roto, uma água rota, uma cisterna rota? Por incrível que pareça, sim, isto é verdade. O mundo, no sentido geral, tem preferido a água rota. Tem preferido o evangelho que é uma porta larga, que é uma estrada espaçosa, porém que conduz à perdição. Jeremias, capítulo 2, versículo 13, faz uma denúncia de Deus a respeito de um povo que houvera provado pessoalmente, vivamente, das coisas de Deus, das bênçãos de Deus. No entanto, aquele povo fez uma grande maldade para si mesmo. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ouvintes, aqui está o grande mal. Os dois grandes males, as duas grandes maldades. Além de deixarem o manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Notem que se não houvesse um evangelho falso, parecido, para enganar, para cauterizar a consciência do homem, então aquele homem ou aquele povo ficaria simplesmente em uma maldade. A maldade de deixar o manancial de águas vivas. Mas o segundo mal é pior ainda. É que além de deixar o verdadeiro evangelho, não amarem a verdadeira e sã doutrina, amontoam doutores, ensinadores para si, conforme suas próprias concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo profetizou que isto iria acontecer, que nos últimos dias, tendo comichão nos ouvidos, os homens não suportariam a sã doutrina, mas não deixariam o evangelho, não largariam Deus de um lado, estariam incluindo o evangelho, incluindo a Bíblia, incluindo Deus em seus programas. Paulo disse isto em outras palavras, e para tanto seria necessário que eles amontoassem doutores, formassem homens, que ensinassem segundo a concupiscência dos homens, das pessoas que, tendo comichão nos ouvidos, não suportam a sã doutrina, não preferem a estrada estreita, mas preferem a estrada larga. Por isso querem um evangelho solto, frouxo, sem doutrina.
sem verdade, sem correção. Um evangelho que finge o amor. Um evangelho que finge a piedade, segundo a profecia do próprio Paulo, mas nega sua eficácia, nega com sua vida. Então são duas maldades terríveis. Além de deixar o verdadeiro evangelho, ainda buscam, formam para si homens que pregam o falso evangelho. De um lado, o evangelho científico, moderno, social. Do outro lado, o evangelho com misticismo pentecostal. Não o Pentecoste original, porque esse é o evangelho que nós precisamos. Curas divinas, comércio da cura, etc. e etc. Mas o conselho do momento é que fiquemos com o verdadeiro evangelho. Aquele que ficar com o verdadeiro evangelho estará dispensando os credos e os dogmas que são cisternas perfuradas pelos homens para cauterizarem as consciências, enganarem assim o povo. Mas fiquem sabendo que tanto os enganadores como os enganados estão perdidos, disse o apóstolo São Pedro, porque eles enganam sendo enganados. E assim, o engano de quem quer que seja pode justificar um homem diante de Deus. A lei não respeita a ignorância do homem. Deus não tem em conta o tempo da ignorância, é se aquele homem, antes de morrer, antes de sair desta carne pela qual ele pecou, se arrepender, crer no sangue de Jesus Cristo por revelação divina, então o seu passado é apagado. Deus não tem em conta o tempo da ignorância, é apenas exclusivamente neste sentido. Mas vejamos que quantos provaram, tomaram da água que era Cristo lá no deserto. Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas o que diz o apóstolo continuando a leitura? Diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, de idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar, é o que o povo de hoje quer. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, sob a doutrina de Balaão. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aviso nosso. Esta mensagem seria aviso para você, meu ouvinte? Onde estão os seus deuses? A rocha em que confiavam? Deuteronômio 32, versículo 37. Onde está o Deus que os pentecostais confiavam alguns anos atrás? E mantinham-se separados do mundo? Tomaram da água? Beberam da mesma rocha? Mas pereceram no deserto sob a doutrina de Balaão? Estão imbuídos, estão engodados, estão enganados com a beleza do evangelho manufaturado, que parece vir com muito amor, um amor polido, mas não passa de uma cisterna rota,
não passa de um anátema. Não, isto não é oásis de amor, isto não é água limpa. A água limpa produz vida limpa, produz frutos limpos, frutos sadios, porque a água limpa é o Espírito Santo. E não pode uma pessoa ter o Espírito Santo tendo uma vida suja, de mentira, de prostituição, de vícios, de adultério, de seminudismo, engodado com o mundo. Não, quem toma água limpa tem vida limpa. Sem deserto abraçador, minha alma sequiosa, um oásis encontrou. Vem depressa descansar em Jesus o Salvador. Vem beber da água viva no oásis do amor. Límpida, bem pura, minha sede mendigo, no oásis do Calvário, refrigério encontrou. Vem depressa descansar em Jesus o Salvador. Vem beber da água viva no oásis do amor. Esta água viva é a mensagem que Deus envia em seu determinado tempo. A água viva na era de Lutero era a sua mensagem, a salvação de graça. A água viva no tempo de Wesley era a santificação, que foi a sua mensagem. Hoje, a água viva é o novo nascimento ungido com o Espírito Santo para ter fé genuína em toda a palavra de Deus e ter a vida vivida. Isto é a água que você precisa tomar, água límpida, água pura, evangelho sem mescla, evangelho sem mentira, evangelho que é a palavra conforme está escrita. Isto é que nós precisamos. Se nós sentimos necessidade, Deus nos atende. Lembremos-nos que o Pai não dá escorpião no lugar de peixe, serpente no lugar de peixe. Se você deseja um evangelho puro, Deus não vai lhe dar um evangelho impuro, mesclado. Se você deseja um pão vivo, verdadeiro, Ele não lhe dará pedra. Ele lhe dará o verdadeiro evangelho. E é isto que Ele está te fazendo através deste programa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Cansado de viver no mundo mau e vil, no qual satisfação real não há, busquei o amor de Cristo, achei descanso e paz.
Minha alma agora satisfeita está, alegro-me na fonte de água viva. Sei que nunca mais minha alma então terá, alegro-me na fonte de água viva. É Cristo meu amado Salvador. Que maravilha ter o amor do Salvador, ele dá motivação ao meu viver. Com bênção, graça e glória me sustentará, por isso aleluia cantarei. Alegro-me na fonte de água viva, sei que nunca mais minha alma então terá. Alegro-me na fonte de água viva, que é Cristo meu amado Salvador. Oh, vem comigo, pecador, a Cristo vem, teu fardo de pecados entregar. O Salvador te chama e alívio te dará. Entrega-te, amigo, ao Salvador, alegro-me na fonte de água viva. Sei que nunca mais minha alma então terá, alegro-me na fonte de água viva, que é Cristo meu amado Salvador. Salvador, 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 tem compaixão de nós. Um forasteiro sou aqui,